Charles Oliveira da Silva, ou para os amantes de MMA, Charles do Bronx, nasceu no dia 17 de outubro de 1989 no Guarujá, litoral paulista. Ele que hoje é um colecionador de Camaro, mas a vida nem sempre foi assim e é preciso voltar onde tudo começou para contar uma das maiores histórias de superação que o esporte já viu. Charlinho vem de família humilde, nascido e criado na comunidade de Vicente de Carvalho, na cidade do Guarujá, em São Paulo. Na sua infância jogava futebol e, como quase todo garoto aqui no Brasil, sonhava em um dia se tornar jogador profissional. Porém, alguns problemas de saúde começaram a aparecer e o brasileiro passava mal e, em alguns casos, perdia até mesmo o movimento das pernas. Ele foi diagnosticado com febre reumática e sopro no coração. Essa febre ela pode atingir as articulações, até mesmo o cérebro, podendo deixar sequelas graves pelo resto da vida e, em alguns casos, até mesmo a morte. Esses problemas afetaram seu tornozelo e o médico chegou a avisar para a família que Oliveira poderia até mesmo ficar paraplégico. Seus pais recusaram a ideia de que Charles poderia ficar sem andar e resolveram colocá-lo no esporte. Foi aí que aos 12 anos o brasileiro conheceu o jiu-jitsu, porém sua família não tinha condições de pagar pelas aulas. Mas o professor da academia ofereceu-lhe uma bolsa. Foi aí que Charles começou a plantar um sonho. Abre aspas, me perguntaram o que eu queria ser e eu respondi, capa de revista, quero ser conhecido como lutador. Aí minha família começou a juntar latinha e garrafa PET para eu poder lutar. Ele mal sabia o que o destino o reservava. Apesar de todas as dificuldades, sua mãe jamais deixava de pagar sequer uma conta. Porém, um dia acabou atrasando contas de água e luz para que pudesse pagar a inscrição do filho em um campeonato de jiu-jitsu. Abre aspas novamente aí para o do Bronx. Quando ela deixou de pagar a conta de água e luz para me inscrever no campeonato de luta, pensei, agora preciso ganhar. A partir daí, o brasileiro mergulhou de vez no mundo das lutas. Passou a treinar todos os dias e o único momento em que não estava treinando estava na escola. Chegava a treinar até meia-noite. Foi aí que Charles teve que tomar uma decisão difícil. Escolher entre os treinos e a escola, decidindo então abandonar os estudos no segundo ano. Foi muito difícil, minha mãe não aceitava, ficava preocupada. Mas eu estava treinando muito e não conseguia aguentar as aulas. Sei que largar a escola não é o certo, mas faria tudo de novo igualzinho. Sobre seu apelido do Bronx, ele revela que, por conta de ser da periferia e quando ia lutar, as pessoas diziam, lá vem os caras do Bronx aí. Então resolveu adotar esse apelido que dura até os dias de hoje. Do Bronx lutou MMA profissional pela primeira vez contra o também brasileiro Jackson Pontes no evento Predador FC 9, no dia 15 de março de 2008, onde lutou 3 vezes na mesma noite, vencendo todas elas por via rápida, uma finalização e 2 nocautes. Oliveira voltaria a lutar somente 9 meses depois, quando enfrentaria e venceria por nocaute mais uma vez. Na verdade, apesar de lutador de jiu-jitsu, em suas 6 primeiras lutas, Charles venceu 5 delas por nocaute e apenas uma por finalização. Charles do Bronx estrearia na maior organização de MMA do mundo, ou UFC, no dia 1º de agosto de 2010. Ele enfrentou e venceu por finalização o americano Darren Elkins, dando início assim a sua longa jornada no Ultimate. Apenas um mês depois de sua estreia no UFC, Charles voltaria a lutar novamente pela organização. Dessa vez enfrentou e venceu o mexicano Efraim Escudeiro por finalização no mata-leão em pé, chegando assim a incríveis 14-0 em seu cartel no MMA. Oliveira conheceria sua primeira derrota no dia 11 de dezembro de 2010, onde perderia para o americano Jim Miller por finalização numa chave de joelho ainda no primeiro round. Na sequência, Charles enfrentou Nick Landis em uma luta que acabou no no contest por conta de uma joelhada ilegal aplicada pelo brasileiro. Isso. Ó, eu tenho 31 vitórias, 8 derrotas e um no contest. No contest foi com quem? O empate. Quando, tipo, na realidade eu dei uma joelhada ilegal. Ah, tá. Eles falam que foi uma joelhada ilegal, eu acho que não, né? O que é uma joelhada ilegal? Quando o cara tá de 4 apoio no chão. Aí não pode dar uma joelhada Não nele? pode dar joelhada na cara, eu dei e estourei o globo ocular. Eita!
aquela história, você contou essa história aí. Contra o Nick Lance. Bom. Cara, o cara se estourou o globo ocular, dá um empate pro cara. Tá bom, depois ele me desafiou, eu ganhei mais 2 vezes, já era. Caralho. Voltou o olho dele ao normal? Voltou pro lugar. Em seguida, Charles enfrentou e perdeu via nocaute técnico para o cowboy Donald Cerrone, atravessando assim sua primeira má fase na carreira com 3 lutas sem vitória. Do Bronx se recuperou vencendo 2 lutas seguidas, contra Eric Wazey e Jonathan Bronx, porém atravessaria mais uma fase ruim ao perder 2 consecutivas para Cub Swanson e Frank Edgar. O brasileiro voltou a frequentar a coluna verde das vitórias ao vencer 4 vezes na sequência, incluindo o americano Nick Lentz, na luta do No Contest. Porém, mais uma vez o Charlinho voltou a atravessar uma péssima fase, a pior de toda sua carreira, obtendo apenas 2 vitórias em 6 lutas. Mas o destino reservava algo grandioso. Aquele que caiu, se machucou, se quebrou por inteiro, mas nunca, jamais desistiu. O menino da comunidade de Vicente de Carvalho, que lá atrás teve inúmeros problemas de saúde, dos quais poderia ter saído até mesmo sem andar e, na pior das hipóteses, poderia até morrer. Ele se tornaria campeão da maior organização de MMA do planeta. Após sequência de 8 vitórias seguidas, Charles enfrentaria o americano ex-campeão peso leve do Bellator, Michael Chandler, pelo cinturão vago da categoria dos leves deixado pelo russo Khabib Nurmagomedov, que se aposentou após morte do seu pai. Oliveira viveria um dos maiores dramas de toda sua carreira, ao levar um knockdown e quase ser nocauteado por Chandler no primeiro assalto. Mas o menino, taxado outrora de coração de galinha, que sempre desistia fácil nas adversidades, estava calejado com tudo o que vivera até ali. Então resistiu bravamente aos castigos impostos pelo americano e aos 19 segundos do segundo assalto castigou e nocauteou Chandler, se sagrando assim campeão peso leve do UFC. Declaring the winner by TKO and new undisputed UFC lightweight champion of the world, Charles do Bronx Oliveira! 7 meses depois, do Bronx colocaria seu cinturão em jogo pela primeira vez. Ele enfrentaria o temido americano Dusty Poirier, considerado por muitos o melhor lutador da categoria, mesmo sem ter posse do cinturão. Charles era dado como zebra em todas as casas de aposta e mais uma vez teve que caminhar pisando em brasas ao passar por um perrengue, quase ser nocauteado de novo e provar mais uma vez que nada é capaz de fazê-lo desistir. Depois de 2 rounds intensos, Charlinho voltou e finalizou com um lindo mata-leão em pé no terceiro assalto, vencendo pela 10ª vez consecutiva e defendendo seu cinturão com sucesso pela primeira vez. Charles do Bronx Oliveira tem luta marcada para dia 7 de maio de 2022, no próximo sábado, onde enfrenta mais um lutador bastante temido, o nocauteador Just Gate. Pela primeira vez, o brasileiro figura na coluna dos favoritos em todas as casas de aposta. Até o momento, o Charlinho tem 32 vitórias, 8 derrotas e 1 no contest em seu cartel de MMA. Essa foi a história de Charles Oliveira da Silva, ou Charles do Bronx, um menino que nasceu e cresceu na periferia, vindo de família muito humilde, mas que sempre batalhou para não deixar faltar nada em casa. Filho de Dona Osana, mãe heroína, que um dia deixou de pagar contas em casa para ter dinheiro para o campeonato de jiu-jitsu do filho, saía às 4h30 da manhã todos os dias para trabalhar e não deixar faltar comida na mesa. E seu Francisco, que é exemplo de sua esposa, saía antes do amanhecer para trabalhar na feirinha e não deixar que faltasse nada em casa. Hoje eles colhem tudo aquilo que plantaram, lutar contra todas as dificuldades para dar uma boa criação aos seus filhos e hoje um deles ser campeão do UFC.
Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui contando história de lutador. No primeiro contei a história do Chael Sonnen, o link vai estar na descrição para quem ainda não viu. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixe seu like e seu comentário para que eu possa estar trazendo ainda mais vídeos sobre história de lutadores. Se inscreva se ainda não for inscrito, acione o sininho da notificação para não perder nenhuma atualização e até a próxima.